João capítulo 12 versículo 44. Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Comentários: Otávio Rosa. Quem enviou Cristo até nós? Muito dirão que foi Deus, mas que Deus é esse? Os deuses gregos, romanos, egípcios, africanos, indianos, budista, hinduita. A verdade é que o próprio Cristo, Deus Altíssimo, se fez carne para habitar entre nós, com a finalidade de nos atrair para si, operou no nosso meio milagres portentosos, que jamais havia ocorrido e que por nossa incredulidade, não poderam acontecer. Mas o que é crer em Cristo ou crer em quem lhe enviou? Muito acreditam que a religiosidade pode ser o caminho para conhecer a Jesus, e quem lhe enviou. Todavia a religiosidade cristã num todo tenta dividir o Deus único e eterno em 3 partes, mas tal conceito é oriundo da Igreja Católica, pois a Igreja Católica é a primeira igreja cristã a se propagada ao mundo inteiro. As demais ortodoxa e protestantes são nascidas de dentro da Igreja Católica, ou seja, por mais que seus fundadores tentam se desvincular da Igreja Católica, suas origens estão interligados e neste ponto sobre ambas que se divergem em muitas áreas, aqui ambas concordam, mas por que isso ocorre? Na prática as 3 denominações? Porque a experiência real e verdadeira com Cristo, são baseada na experiência que ambas tiveram, por meio dos seus fundadores dentro da Igreja Católica, toda igreja que se ergue por meio de uma pessoa que passou anos dentro de determinada igreja, tende a copiar ou imitar o aprendido naquele local. Nossa experiência com Cristo tem se dar por meio de um caráter puro e real na sua presença. O padre Martinho Lutero buscou para si essa experiência, e isso lhe serviu como divisor de águas. O padre Martinho Lutero não queria abrir para si um templo religioso ou mesmo uma nova religião cristã, mas queria que a Igreja Católica pudesse voltar por meio do seu líder superior, o Papa Leão X, a pregar somente o Evangelho de Cristo, nascendo assim a Igreja Protestante. Por outro lado, a Igreja Ortodoxa nascerá por causa de uma divisão geopolítica da Igreja Católica do Oriente, onde o líder da igreja ficava em Constantinopla, atual Istambul na Turquia, com a Igreja do Ocidente em Roma, muito mais pela região do Mediterrâneo. Ponto econômico da região na época. Nesta segunda divisão não houve uma mudança de pensamento, de querer conhecer mais a Cristo, mas sim por uma disputa econômica e política dentro da própria Igreja Católica. Por outro lado, a ideia do padre Martinho Lutero de que a Igreja Católica deveria voltar a pregar somente a palavra de Cristo, e abnegar as heresias é algo mais coerente. Todavia hoje, séculos após a Reforma Protestante, encontramos dentro da Igreja Protestante divisões sistemáticas, principalmente dentro da ala neopentecostal, que muito se parece com a divisão ocorrida dentro da Igreja Católica em 1054. A divisão mais recente que temos é da Igreja idealizada por Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja Protestante Quadrangular, quando seu líder Mário de Oliveira foi acusado pela liderança do Estado de São Paulo de herege, emancipando a Igreja do Estado de São Paulo do resto do país, mas ainda vinculada à sede mundial em Los Angeles, Califórnia. Todavia, quem crer em Cristo, crê que Ele é o nosso Pai, Abba, e que tudo ensinado por Cristo, como uma pessoa humana, era para nos aproximar dele como Deus, que é Espírito, Santo e Verdade. Todavia a grande parte das igrejas cristãs dividiu em 3 partes: Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo é o nosso Pai, por nos formou do pó da terra ainda no princípio de todas as coisas por meio de Adão, Filho, porque precisou auto se gerar via natureza humana para ser o sacrifício perfeito e agradável a si mesmo em nosso lugar, já que nossa natureza pecaminosa nos impede de chegar a Ele, sem que sejamos revertidos por uma camada de santidade, e essa camada só alcançamos com o sangue de Cristo, Espírito Santo, pois Espíritos são muitos, porém somente Espírito de Cristo é santo e imaculado, tanto é que nem a morte, e quando falamos sobre a morte, falamos do pecado teve poder sobre ele. Portanto, crer em Cristo é crer Ele é Deus, que hoje habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Ajuda-nos a pregar o Evangelho de Cristo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto, e te dê a paz.